Então, pessoal, a notícia do dia, né? Hoje, dia 8 de fevereiro, dia que eu estou gravando esse vídeo, não é o dia que você está assistindo, mas, enfim, no dia 8 de fevereiro. Então, a grande notícia do dia foi realmente aquela operação da Polícia Federal que visava pessoas ligadas ao Bolsonaro. Ele também, de certa forma, teve que entregar o passaporte e tudo mais ali. Pessoas investigadas, busca e apreensão na casa de um monte de gente, até padre estava no meio dessa história e tudo mais. Várias pessoas ligadas ao Bolsonaro foram presas, inclusive o próprio Valdemar da Costa Neto, né, que é o chefão ali do partido do Bolsonaro. Então, realmente, uma coisa totalmente despropositada, sem sentido. É um grande pastel de vento, como a gente sabe, mas já era esperado que em algum momento isso fosse acontecer, e é bastante sintomático ter acontecido logo perto do carnaval. É muito interessante, muito conveniente. Vem toda a cortina de fumaça do pão e circo do carnaval depois para abafar um pouco o absurdo total que foi essa história. Então vamos conversar um pouco sobre esse tema, dar um resumo aqui e falar de forma geral assim, o que o pessoal da direita se manifestou a esse respeito, outros desdobramentos dessa história e como isso já está impactando a economia do Brasil. Pois é, hoje foi um dia muito ruim para a Bolsa, o dólar foi lá nas alturas também, muito em decorrência de toda essa insegurança que impera aqui no Brasil, né? Uma ditadura do judiciário totalmente declarada. Mas aí, antes de continuarmos, é claro, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então a Polícia Federal fez ali uma grande operação em busca aí de itens que supostamente estariam ligados a uma tentativa de golpe de Estado para manter o Bolsonaro na presidência da República, né? Isso aqui teria tido lugar no final do ano passado, ao que parece ali, o pessoal... Logo depois das eleições, ou no decorrer das eleições, o pessoal ali estava planejando alguma coisa, conversa com líderes militares, lideranças, generais e tudo mais, assessores do Bolsonaro, enfim, muita gente envolvida, muita gente impactada nessa questão aí, inclusive alguns ex-assessores do Bolsonaro, como o coronel Marcelo Costa Câmara e o Felipe Martins, muito conhecido nas redes e tudo mais, foram presos nessa operação ali, além do Rafael Martins de Oliveira, que é o major do Exército, né? E tem vários ex-ministros do Bolsonaro que são alvo também aí de busca e apreensão, né? Como o Braga Neto, que foi o candidato a vice do Bolsonaro nas últimas eleições, o Augusto Heleno e vários outros aqui também. O Valdemar Costa Neto também foi preso, né? Uma coisa assim bastante... esdrúxula até, o cara foi preso ali por porte ilegal de arma, né? Não era exatamente nada vinculado à questão da busca e apreensão, foi uma situação circunstancial, acharam ouro ali com ele também, enfim, esse monte de coisa que o pessoal acaba forçando a barra para ter algo para colocar de fato, né? Teve gente com celular apreendido aí e tudo mais, né? Então, isso aqui iniciou-se supostamente aí com base na delação lá do Mauro Cid, aquela coisa que a gente acompanhou também, o pessoal forçando a barra com o Mauro Cid para ver se ele revelava alguma coisa aí e tudo mais. A gente não sabe as provas, a gente não conhece o que foi colocado ainda, a coisa está sob sigilo de certa forma e não se sabe muito de fato o que motivou todos esses mandados aí, que obviamente foram autorizados pelo senhor Alexandre de Moraes, né, o Supremo Ministro lá do STF de fato, né? Então, tem várias outras medidas cautelares tomadas aqui, são 48 medidas cautelares foram tomadas, 33 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva em vários estados brasileiros, inclusive aqui no meu Espírito Santo, né? Até nós estamos envolvidos, mas lá desde o Amazonas até o Paraná ali, realmente uma coisa bastante abrangente, sem dúvidas, né? E aí, de acordo com o Alexandre de Moraes aqui, né? Isso aqui foi feito, isso consta na decisão do Alexandre de Moraes que motivou essa operação aí, as mensagens que foram encaminhadas pelo Mauro Cid para o general Freire Gomes, sinalizam que o então presidente Jair Bolsonaro estava redigindo e ajustando o decreto aqui que seria pedindo novas eleições. É um decreto que teria essa finalidade aí e tudo mais, né? Buscando aqui o respaldo do general Estevão Teófilo Gaspar, tudo a demonstrar que atos executórios para um golpe de Estado estavam em andamento, né? Você vê por aqui
que não tem exatamente nada de substancial contra o Bolsonaro aqui, sem dúvidas, né? Tanto que ele mesmo não foi preso, nem nada disso. O pessoal estava nessa expectativa. A Janja profetizou isso pouco tempo atrás, eu até falei aqui no canal, inclusive, desse ponto que a Michelle Bolsonaro fez questão de relembrar, inclusive, né, que a Janja falou lá atrás que em pouco tempo aí, daqui a pouco tempo o Bolsonaro vai estar preso, ou alguma coisa nesse sentido que ela falou, e agora tudo faz muito mais sentido, tudo está muito mais claro, porque de fato ela provavelmente já tinha acesso ao que iria acontecer em algum momento. Então tem aqui os trechos das mensagens interceptadas, os áudios aqui e tudo mais, sobre a reunião de ministros, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, porque eu e você sabemos bem que isso aqui é um pastel de vento, não tem nada de substancial, não tem nada aí de verídico nessa história que justifique algo dessa proporção. A questão do golpe de Estado, né? Iria acontecer um golpe de Estado. Eu sou da opinião aqui que o Bolsonaro nunca quis dar golpe nenhum. Muita gente reclama dele justamente por conta disso, muita gente da direita, né? Porque eu já falei isso em outras oportunidades. Se o interesse do Bolsonaro fosse governar com poderes ditatoriais, ele teve todas as oportunidades do mundo, principalmente na época da pandemia, porque estava tudo fechado, não tinha ninguém saindo, né? Podia botar o exército na rua aí, acabou, ninguém iria fazer frente a ele, ninguém iria se opor a uma tomada de poder aí, ao fechamento dos 3 poderes ou qualquer coisa desse tipo aí. Ele poderia ter usado o argumento, o pretexto da corrupção que estava acontecendo, né? Podia ter falado, olha só, os governadores aí estão roubando dinheiro, prefeitos estão roubando dinheiro, o pessoal tá ficando sem acesso à saúde por conta da corrupção, por conta da roubalheira, que é um dos pontos que colocou o Bolsonaro lá, né, o combate à corrupção e tudo mais, que deu a ele o cargo de presidente da República. Então, ele poderia muito bem ter falado, não, vou agir aqui de forma extraordinária só para impedir que as coisas continuem desse jeito e salvar, preservar a vida dos brasileiros, aí, de milhares de brasileiros, e, bem, a coisa aconteceria sem maiores problemas. A verdade é que ele nunca quis isso e a gente sabe muito bem dessa história e dessa situação, né? Então, pelo que eu vi até o momento, a coisa não é de grandes proporções nem nada disso, mas, no fim das contas, isso não importa. Nós já estamos basicamente num estado de exceção em que a lei não significa absolutamente nada, a Constituição muito menos. O pessoal do STF, desde o dia 8 de janeiro lá do ano passado, agindo de uma forma completamente ditatorial, situações aí, até antes disso, né, claro, em outros casos, situações em que um juiz, ele próprio é o denunciante, ele próprio manda tomar esse tipo de ação aqui por parte da Polícia Federal, abre inquéritos, ele próprio abre um inquérito, não termina nunca o inquérito, manda prender preventivamente pessoas, não solta essas pessoas depois de vários meses. Uma coisa completamente absurda. Estamos vendo apenas mais um desdobramento desse ponto, desse caso. Sobrou até pro padre lá, né? Esqueci o nome dele agora, mas enfim, né? Sobrou para todo mundo que tivesse qualquer tipo de relação aí com o Bolsonaro que pudesse ser pressionado por meio dessa operação, que o grande ponto, a grande questão é essa, justamente pressionar a direita, né? O general Mourão falou no Senado Federal, discursou no Senado Federal hoje, falando sobre isso, né? Dizendo que o pessoal aqui tem que tomar algum tipo de ação aí, criticar o que está acontecendo e tudo mais, e falou o seguinte, né? Que, inclusive, nem o Hitler ousou fazer esse tipo de coisa no começo da sua ascensão, né? Dizendo que o pessoal tem mais pressa aqui do que o Hitler para assumir o poder de forma ditatorial. O interesse deles é realmente esse, né? Governar com poderes desse tipo. Isso aqui já deu problema para o Mourão, de alguma forma, parece que pediram aí para ele ser investigado, alguma coisa e tudo mais. O PT acionou alguma instância, enfim, claro que vai dar problema para todo mundo, no final das contas, essa é a verdade. Só que o grande problema mesmo é tornar o Brasil uma bagunça ainda maior do que ele já é. Aqui sempre foi a casa da mãe Joana, essa é a verdade, você sabe muito bem disso. Não existe império da lei, império da ordem, instituições sólidas, nada disso que um país sério, um país decente teria, né? Que o Brasil é uma bagunça total, a terra dos golpes, a terra dos ditadores, principalmente na República, que começou como um golpe de Estado sem participação popular, um golpe militar, inclusive, que destruiu a única instituição mais ou menos sólida que havia nesse país, que era a monarquia até então, né? Então, o Brasil é realmente essa bagunça. Só que isso aí
toda essa insegurança, toda essa incerteza, isso é claro que prejudica principalmente a economia do país, que já não está boa das pernas por conta da gestão do próprio governo Lula, do Fernando Haddad ali à frente da pasta da Fazenda e tudo mais. E os primeiros sinais começam a ser sentidos. Por exemplo, o Ibovespa perdeu bastante aqui do seu valor no dia de hoje, né? 1,33% de queda no final do pregão de hoje, dia 8, sendo que o dólar aqui chegou a praticamente aqui R$5, né? Alcançou a casa dos R$5 novamente. Claro que tem aqui o fator inflação, que eu vou falar em outro vídeo aqui, o resultado lá dos Estados Unidos também e tudo mais, perdão, né? Mas, de forma geral, a incerteza em relação ao Brasil é o que está colocando as coisas nesse patamar, de sorte que, aqui está o Renato A.F. Reis, né? Estou olhando aqui no Twitter dele, ele mostrando o seguinte, né? Que os 32 papéis com mais volume na Bolsa de Valores, ou seja, aqueles mais importantes dentro desse índice aí, né? Todos eles aí estavam em queda no dia de hoje, alguns mais, outros menos, mas todos eles com um resultado negativo. Uma coisa assim impressionante, olha só como esses aqui mais ligados ao governo, né, estavam caindo ainda mais. Enfim, né, a gente vê aqui que realmente o impacto na economia de toda essa bagunça é grande. Por que eu digo impacto na economia? Ok, a situação vai ficar ruim para o Bolsonaro, lá para os generais ali, para os ex-assessores dele e tudo mais. Só que isso aqui, a economia desabando como um todo, como um castelo de cartas, isso aí vai ser ruim para todos nós. Esse é o preço que nós pagamos por vivermos aí numa república de banana. Essa é a verdade, uma república que não tem qualquer tipo de fundamento, em que se governa aqui por meio de ações do Supremo Tribunal Federal que violam absolutamente qualquer tipo de preceito, qualquer tipo de segurança jurídica e de qualquer tipo aí de direito constitucional. Aqui o que manda realmente é a palavra do juiz Careca. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.